Graça e paz, irmãos, amém? Como é que tá a vida aí? Tá boa hoje? Quinta-feira tá boa? Hein? Quinta-feira tá boa? Tá, não tá? Nossa, Deus, 22 graus, irmãos, que tá fazendo hoje no Caravelas. Não tem como reclamar, não? Tem nada? Tá bom, não tá? Nem precisa de ar-condicionado. Vamos ler a Bíblia, querido? Nós vamos estudar a Bíblia Sagrada hoje, no livro de Juízes, capítulo 19. Juízes 19, tá? Que nós vamos estudar, dentro daquele propósito nosso, irmãos, de estudar a Bíblia toda. Juízes 19 vai trazer para nós uma passagem muito significativa, tá, irmãos? Na verdade, vai falar de um levita, de Efraim, que o camarada se mete num punhado de problema, que nós vamos hoje tirar a lição, né, para a nossa vida. Diz assim, Juízes 19, naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, certo levita que vivia nas partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. A sua concubina, porém, adulterou contra ele, deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido levantou-se e partiu atrás dela para lhe falar o coração e para tornar a trazê-la. Levava consigo seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo-o, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo por 3 dias. Comeram e beberam, e o casal se hospedou ali. No 4º dia, madrugaram e se prepararam para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assim, ambos se assentaram para comer e beber juntos. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite fiques aqui e se alegre o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir, mas, como seu sogro insistisse com ele, tornou a passar a noite ali. Madrugando ele, no 5º dia para partir, disse o pai da moça: ora, fortalece-te e detente até o declinar do dia. E ambos juntos comeram. Então, quando o homem se levantou para partir, ele e sua concubina e o seu moço, disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: olha, já declina o dia, a tarde já vem chegando, passa a noite aqui, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos e ide para a vossa casa. O homem, porém, recusou o convite. Levantou-se e partiu na direção de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos selados, como também a sua concubina. Estando já perto de Jebus, e tendo-se declinado o dia, disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, e paremos nesta cidade dos Jebuseus, e passemos nela a noite. O seu senhor, porém, lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vem, cheguemos a de Gibeá ou a Ramá, e passemos a noite num desses lugares. Então prosseguiram na caminhada, e o sol se pôs, estando eles próximos de Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram-se na praça da cidade, mas não houve quem os convidasse para passar a noite em sua casa. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio do seu trabalho do campo, levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: para onde vais? De onde vens? Respondeu ele: estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora vou à casa do Senhor. Ninguém me recolheu em casa. Ainda temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma temos falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo o que te faltar, fique a meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para a sua casa e deu pasto aos jumentos. Tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam
Alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa. Batendo à porta, gritaram ao velho dono da casa: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. O dono da casa saiu-lhes e disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Aqui está a minha filha virgem, a concubina do meu hóspede. Eu as tirarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Mas a este homem não façais tal loucura. Aqueles homens, porém, não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou a concubina do levita, tirou-a para fora, e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda até pela manhã. E subindo a alva, deixaram-na. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e, saindo para seguir viagem, viu que a mulher, sua concubina, estava caída na entrada da porta da casa, com as mãos sobre a soleira da porta. Ele lhe disse: levanta-te, vamos-nos. Mas ela não respondeu. Então ele a colocou sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo e, pegando sua concubina, despedaçou-a por seus ossos em 12 partes e a enviou por todo o território de Israel. Cada um que via tal coisa dizia: nunca se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensai, reflitam, digam o que se deve fazer. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude agora a meditar nesta palavra e a tirar lições para a nossa vida. Muito obrigado, bendito é o Teu nome. Nós Te damos graças, ó Deus, e colocamos o nosso coração nas Tuas mãos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém? Deu para ver, né, queridos, que o texto é pesado, né? O texto é muito pesado, mas agora tem muitas lições que a gente pode tirar para a nossa vida, dentro do nosso texto que estudamos, dentro do contexto que ele está, e também arrancar lições para a nossa vida pessoal nessa noite. Eu creio que vai ser de grande valor para nós, né? Então, o que nós estamos vendo, irmãos? Que Israel continua desenfreado no pecado. Irmãos, é incrível como depois da morte, né, de Josué, as coisas começaram a complicar para Israel de tal maneira. Depois que Moisés faleceu e depois Josué, o povo de Israel andou bastante perdido. E o que nós encontramos? Que desde o capítulo 17, olha que nós estamos no 19, nós temos visto agora os erros sucessivos dos levitas. Lembra que os levitas eram um povo, né, uma tribo, a tribo de Levi, escolhida para servir a Deus no templo, né, no santuário, cuidando das coisas de Deus. E esses levitas estão cometendo erro em cima de erro, né? Se os irmãos notarem, no capítulo 17, a gente vê o santuário de Mica, onde um levita assume o sacerdócio que ele não poderia fazer, e ali começa, né, a guerras e mais guerras, e a gente vai encontrar depois um roubo que acontece, cá no capítulo 18, muita matança, e agora nós encontramos um outro levita também que se envolve numa confusão tremenda. Então, eles acabam abrindo o caminho para o surgimento dos reis. Por quê? Porque depois de Josué, nós estamos agora nos juízes, que são na verdade homens que Deus acabou levantando, ou o próprio povo, né, escolhia na verdade, homens para poder ajudá-los a livrar-se da perseguição humana, de guerras que surgiam e tal. Então esses homens, na verdade, não estão dando conta do trabalho, e agora a gente vê que os próprios levitas fazendo as coisas que não agradavam a Deus, e não vai ter outro caminho senão Deus levantar reis, né? Os irmãos sabem muito bem que quando Deus mandou ungir Saul, o primeiro rei de Israel, não era da vontade de Deus, irmãos, que ele fosse ungido, né, rei. Tanto que quando Samuel ficou triste, Deus virou para Samuel e falou: Samuel, não se preocupa, Israel não está te abandonando, mas é a mim. Estão rejeitando a mim como rei, escolhendo um homem. Mas vocês anotaram também que dentro da Bíblia já, desde o capítulo 17, a Bíblia está registrando que Israel não tinha rei?
Olha bem o que diz o capítulo 1 que nós lemos. Naqueles dias não havia rei em Israel. E mas por que está falando que não havia rei, sendo que Deus nem queria que Israel tivesse rei, muito pelo contrário, que ele fosse o rei. Mas é para notar, né, o escritor deixa para nós mostrando para nós que estava se abrindo o caminho para o surgimento dos reis, né? Os juízes não estavam dando conta, os levitas, homens de Deus, fazendo coisa que não agradava ao Senhor. Então o que vai restar para o povo de Israel se conduzir, né? Bem, então agora, o que eu vejo dentro desse texto, irmãos, que eu quero destacar para os irmãos, e isso eu gostaria de chamar a atenção. Pelo menos eu vejo que quase todos nós aqui somos casados. O que acontece, irmãos? Um problema conjugal que nós vimos acabou em tragédia. Ou melhor dizendo, né? Um pequeno problema conjugal pode terminar numa grande tragédia. Problema conjugal é a coisa mais corriqueira, irmãos. Todo casado enfrenta algum problema conjugal. Mas esse texto está dizendo aqui que, na verdade, certo levita vivia nas partes remotas da região da montanhosa de Efraim. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz lá no capítulo anterior, 17, 18. O que esse levita estava fazendo morando nas partes remotas de Efraim, sendo que eles tinham casa, eles tinham lugar para morar? É a mesma coisa do outro levita que nós vimos lá no capítulo 17, que estava zanzando por ali e chegou na casa daquele homem Mica, e ali ele se tornou sacerdote daquele homem e bagunçou a história toda. Então os sacerdotes deveriam ficar onde Deus os colocou. Os levitas e os sacerdotes. Nós encontramos os levitas zanzando por aí. Por isso que nós falamos com os irmãos para tomar muito cuidado com os pregadores itinerantes, aquelas pessoas que andam de igreja em igreja pregando, mas na verdade ele não para numa igreja. Isso é muito perigoso. Então veja bem, o problema conjugal, irmãos, que está nesse capítulo 19, versículo 1, eu quero deixar bem claro para os irmãos que existe aí uma variação de tradução. Eu queria deixar isso para os irmãos. Por quê? Porque na minha Bíblia diz, queria que você acompanhasse na sua Bíblia também, Juízes 19, versículo 1, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, certo levita que vivia nas partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Verso 2, a sua concubina, porém, adulterou contra ele. Eu quero aqui fazer uma observação. Nem todas as traduções dizem que ela adulterou contra ele. Eu não sei se tem alguém que tem uma outra tradução. Hein? Pois é, tem uma tradução que diz que estava aborrecendo, ou estava aborrecida com o homem. Uma outra tradução fala que ela foi infiel a ele. E aí eu acho pesado demais a tradução que diz adulterou, porque não há como dizer que foi adulterar, exatamente adulterar. É aquela velha dificuldade de encontrar uma palavra do hebraico, nesse caso aqui, e traduzir para o português. Mas o que eu posso fechar sem problema é aquilo ali. Por isso que eu gosto de trazer o estudo da Bíblia, irmãos, para a gente tirar conclusões para nós. Aquele parágrafo embaixo, ó, agora vemos como um problema conjugal pode terminar em tragédia. Uma coisa é certa: se ela foi infiel, ou se ela adulterou, ou se ela estava aborrecida com ele, nós estamos diante de um problema conjugal, porque a mulher não pode ficar aborrecida com o seu marido e sair de casa. Agora ela saiu, foi para a casa do pai dela. Isso é um problema conjugal. A mulher não pode adulterar. Isso é um problema conjugal. A mulher não pode ser infiel ao marido, porque infiel não é exatamente adultério. Você pode ser infiel em várias outras coisas. Estão entendendo, irmãos? Eu estou trazendo isso aqui, mas é para os irmãos entenderem que não, esse peso que a palavra diz pode não ser. Mas uma coisa é, você pode fechar. Eles tinham um problema conjugal, e esse problema terminou numa grande tragédia, tá bom? Então o que eu quero dizer para os irmãos? Que apesar dela ser concubina, ela não tinha o direito de fazer, mulher nenhuma tinha direito de fazer isso com o seu esposo, muito menos o esposo também tinha direito de maltratar. Mas nós estamos tratando aqui de uma mulher, então vamos fechar nisso, né? Para não ofender ninguém, mas eu quero que os irmãos entendam que o tratamento que a mulher tinha que dar para o marido era muito específico, e na verdade ainda continua, porque cá no Novo Testamento, né, a palavra vai dizer que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Então não lhe dava direito, muito pelo contrário,
a concubina, ela era uma esposa, mas não era aquela esposa que o esposo cumpriu com ela todos aquele costume de se apaixonar e de pedir ela em casamento e pagar o dote, aquela coisa toda. Obrigadão, viu, Anderson? Então, ela tinha direitos, mas não eram exatamente os direitos. Os filhos da concubina, em geral, não tinham as bênçãos que o filho da esposa tinha, mas era uma mulher honrada, tanto que na lei ela não podia ser jogada fora. No caso de uma separação, de algo assim, o marido não gostar, ele tinha que entregar na casa do pai com honras. Então era algo sério, era algo que a gente não entende, irmão, nossa cultura não entende esse negócio de como pode, na verdade, um homem ter mais de uma mulher. Não dá, nossa cabeça não entra nisso, mas na verdade, nos tempos aqui do Velho Testamento, isso era muito comum, o homem tinha mais de uma mulher. O que eu entendo, por que Deus permitia que, na verdade, os homens tivessem mais de uma mulher? O que eu entendo? Não havia um plano de Deus de crescer, de multiplicar, encher a terra? Imagine ali, Adão e os demais homens, cada um com uma esposa, e vivesse com ela ali 100, 200 anos, porque na verdade eles viviam muitos anos. O que ia acontecer? Certamente, irmão, certamente, esse plano de Deus de encher, multiplicar, ele demoraria demais da conta. Claro que Deus poderia operar milagre, mas ele deixou isso para os homens e falou: crescer, multiplicar e encher a terra. Eu entendo, até que em determinado tempo Deus começou na lei mudar isso. Chega num ponto que ele proíbe o relacionamento de um pai com um parente próximo, né, de uma pessoa, vai limitando, e até que chega no Novo Testamento. O Novo Testamento é muito claro quando vai falar, por exemplo, do bispo, do diácono. Chega a dizer no Novo Testamento que o homem deve ser marido de quantas mulheres? Uma só. Então morreu, acabou. Então as instruções vão chegando até nós e aí a gente deve, né, acatar. Mas então é muito complicado a gente entender essa questão da concubina e da esposa, porque é algo daquela época e muito longe para nós. Mas não dava o direito. O que estava acontecendo aqui era uma crise conjugal. Então, queridos, isso aqui fica lógico ali, uma crise, um problema conjugal, que gerou ela sair dentro de casa e ir para a casa do pai dela, e fez com que esse levita fosse na casa do pai dela buscar ela de volta. E aí é que a coisa desandou, como nós lemos na palavra. É por isso que eu não creio também que era adultério, e a outra tradução do King James, por exemplo, vai mostrar isso para nós, não fala adultério. Já o João Ferreira aqui fala adultério. Lá fala que ela estava aborrecida com ele. E por não ter havido nenhuma ideia desse julgamento, e a palavra também permitir dizer que é infiel, ou que é um pouco de coisa, dá a entender, né, que não era o adultério. Apesar que não dava, ela não tinha direito de fazer isso, né, que ela fez, de forma alguma, né? Então, irmãos, o que a gente vai ver? E o povo estava desenfreado, sim, o que a Geu está dizendo está correto. O povo estava desenfreado, por isso que eu falei, o povo continua desenfreado no pecado. E eles vão fazendo coisa errada em cima de coisa errada, irmãos, a partir do capítulo 17, né? Então, o que eu vejo também nisso aqui, irmãos, outro detalhe que eu tiro para a nossa vida, é como Deus tentou livrar este levita e esta mulher dele da tragédia. 3 vezes o sogro desse camarada, irmão, segurou ele para ele não ir embora. E uma vez um menino diz, aqui embaixo, o menino fala com ele assim: ô meu senhor, vamos parar aqui para a gente descansar e seguir viagem. Ele: não, nós não vamos parar aqui em Jerusalém, em Jebu, de jeito nenhum. Nós só vamos parar dentro da cidade que pertence aos filhos de Israel. E ele vai para Gibeá. E é lá em Gibeá que acontece a tragédia. Então, irmãos, o sogro dele segurou ele 3 dias. Depois, no versículo 5, mostra que no 4º dia o sogro dele falou: meu filho, fica mais um pouco e tal, descansa. Ele ficou. Depois, no versículo 7, o homem falou outra vez: meu filho, não vai não, fica. Ele ficou. Aí depois o sogro falou outra vez: meu filho, não vai não. Aí ele resolve: eu vou embora, e sai. Então, querido, 3 vezes, se o camarada, irmão, se nós começarmos a dar ouvido à voz de Deus, irmão, nós vamos entender que Deus está querendo livrar a gente de alguma coisa. Esse negócio do tem não dá certo uma vez, você vai e tenta, dá outro, você tenta, dá outro, você tenta, dá outro, você tenta. Vigia, querido. Eu tiro esse exemplo para mim, depois você lê com calma, você vai ver. O que teria acontecido? Esse homem pediu tanto para ele não ir, que se fosse eu, querido, sabe o que eu tinha falado?
Ô, vamos combinar um negócio? Estou vendo que você está querendo ficar perto da sua filha, eu vou dar um jeito de morar por ali e tal. Ficasse quieto, a mulher não teria sido estuprada, a mulher não teria sido morta, e muita coisa não tinha acontecido. Então, querido, presta atenção, Deus usa às vezes as pessoas para te impedir. Quando as coisas começarem a dar errado demais, para e começa a pensar: será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu faça a viagem? Será que Deus quer que eu faça esse negócio desse jeito? Talvez Deus está querendo te ajudar. E aí, uma vez, foi quando o rapaz chega aqui no finalzinho, né, no versículo 11 para baixo, o rapaz fala com ele: olha, meu senhor, vamos descansar nessa cidade, né, dos Jebuseus, que é Jerusalém. Ele fala: não, de jeito nenhum, esse povo que a gente não conhece. Quando chega em Gibeá, né, que é uma das cidades dos filhos de Benjamim, é o que acontece a tragédia. A tragédia foi grande, né? Nem vou passar nela aqui para repetir, porque é tão feio que na verdade dá nem vontade de falar a palavra. Mas o que acontece? Quando eles entram na cidade, o homem não encontra lugar para ficar, um senhor de idade chama para ir para a casa dele. E quando está lá na casa dele, os homens da cidade vão até a casa e dizem: tira esse homem que entrou na sua casa para fora, que nós queremos ter relações sexuais com ele. Nisso a minha Bíblia traz a palavra relações sexuais. Tem outros que falam conhecer, né, que é uma palavra mais suave. E o que eu notei aqui, irmãos? Para vergonha, né, de Israel, eu notei que Israel estava se comportando exatamente como os moradores de Sodoma e Gomorra. Porque se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 19, você vai notar que quando os anjos foram para ver se Sodoma e Gomorra mesmo vivia naquele pecado terrível que vivia, lá na casa de Ló, né, os anjos chegaram, e aí o que aconteceu? Os homens da cidade de Sodoma foram até lá e falaram a mesma coisa: manda esse homem que esses homens estão na sua casa para fora, para que a gente tenha relações sexuais com eles. E aí Ló deu um jeito que isso não acontecesse. O anjo, né, cegou de tal maneira que eles não conseguiram entrar em casa, e a cidade de Sodoma e Gomorra foi toda destruída por causa disso. Então, queridos, quem diria que muitos anos depois Israel ia ficar do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra ficou? É o pecado desenfreado que nós estamos falando, que é o povo abandona. Quando a gente abandona a Deus, irmãos, a gente vira um pecador tremendo. Só quem já viveu na garra do pecado é que sabe o que é isso. Se você abandonar a Deus, irmão, você fica depravado e depravada. Qualquer um de nós que distanciar de Deus, irmão, mas fica terrível, ninguém aguenta. É o caso que nós estamos vendo. E agora, para e pensa que aquele levita achou que se ele fosse para uma cidade de Jerusalém, se ele fosse para uma cidade dos filhos de Israel, ele estava seguro. E ele caiu nas mãos exatamente de quem fez essa loucura, né, com ele. E depois, para piorar a situação, o levita pega a mulher dele morta, coloca na jumenta e chega até a cidade dele. E quando ele chega na cidade dele, ele faz uma loucura maior ainda. Sabe o que ele faz? Ele pega a mulher dele, irmãos, e corta em 12 pedaços e manda para as 12 tribos de Israel, e ele incita uma guerra, que nós podemos chamar de uma guerra civil. Ele vai e fala mesmo com o povo, que cada um deles, né, pensasse naquilo e resolvesse o que tinha dito. Aí cada um que via aquele pedaço, versículo 30, diz assim: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensai e reflitam e digam o que se deve fazer. Misericórdia. Já imaginou, irmão? Chega lá, um embrulho, quando você abre, é o pedaço de uma mulher, e uma mulher deles, da tribo deles. Então, queridos, aí o que acontece? Ele fez isso como se fosse uma convocação para a guerra. E o mais incrível, assim como, na verdade, assim como os homens de Gibeá, de Benjamim, agiram exatamente como os moradores de Sodoma e Gomorra, nós vamos encontrar também mais na frente Saul, que vai também fazer algo parecido. Esse homem levita dividiu a mulher dele em 12 partes e distribuiu. Saul vai dividir um jumento, sei lá como é que era, eu esqueci agora o que é exato. Ele vai dividir aquilo em 12 partes e mandar para os filhos de Israel, para que eles, na verdade, também fossem incitados para a guerra. É só a gente abrir 1 Samuel ali e dar uma olhadinha. 1 Samuel 11, 7. E aí a gente vai ver lá, porque eu falei aqui boi ali, mas eu prefiro dar uma olhadinha
porque vale a pena, já que nós estamos estudando, né? 11, 7. Tomou, e boi, foi boi mesmo. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou todo ao território de Israel, por mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair após Saul e Samuel, assim se fará seus bois. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como um só homem para a guerra. Então você está vendo como é que as coisas, as pessoas repetem, né? Aqui, na verdade, Gibeá repete o trágico pecado de Sodoma e Gomorra, se dá mal. E agora nós vamos ver que esse levita vai fazer algo que vai ser repetido por Saul lá na frente. Agora eu te pergunto, irmãos, olha bem que situação que Israel fica. Assim fica estabelecida, então, irmãos, uma guerra civil de Israel contra si mesmo. É Israel lutando contra ele. Por quê? Porque o levita era de Efraim, da tribo de Efraim. E as pessoas de Gibeá eram da tribo de Benjamim. Então eles vão se levantar todos e vão atrás agora para fazer guerra contra uma tribo deles mesmos por causa de um pecado. Olha que situação que o pecado coloca uma pessoa em guerra contra si mesmo. E não é, queridos, que o pecado dentro da nossa casa também cria guerra. Não é que o pecado dentro da igreja cria guerras dentro da igreja. E não é que um povo dividido ele vai ter problema. Qual seria a melhor solução para tanto problema em Israel? Na verdade, nós vamos ver, irmãos, que é levita andando por lugares que não devia, não é? Igual esse caso aqui. E aí vai mais um pouquinho. O camarada vai reconciliar com a mulher e o pai da mulher insiste com ele para ficar e ele teimoso vai. E o ajudante dele insiste para ele ficar naquela cidade mais próxima. Ele vai para uma cidade mais longe, que aqui é mais ou menos 6 quilômetros de distância, diz os textos. Ele vai para outra cidade. Chegando a outra cidade, a tragédia acontece. E, em vez de deixar a tragédia parar ali, ele vai e resolve picar a mulher em 12 partes e distribuir os pedaços entre os filhos de Israel, provocando e incitando eles a ira e a guerra. Aí eu te pergunto, onde é que a coisa deveria ter sido freada? Onde deveria parar? E aí a gente pega isso, irmãos, agora e aplica para a nossa vida. A gente não pode ficar alimentando o pecado, porque se a gente ficar alimentando o pecado, pecado vai gerar pecado, que vai gerar pecado e vai acontecer o problema. Pecado a gente tem que eliminar, cortar, parar, falar: a partir de hoje eu levo uma nova vida, e não alimentar mais o pecado e a iniquidade, porque é essa lição que a gente pode tirar da nossa vida, tá? Aliás, tirar para a nossa vida. Então, o que nós podemos concluir dentro desse texto? Eu falei para vocês as questões de dificuldade da Bíblia, de tradução, aliás, falei que de fato havia uma crise no casamento, isso tudo a gente pode tirar. Então o que a gente pode pegar? Pequenos desentendimentos podem terminar em grandes tragédias. Não há a operação do Senhor, quando não há, a operação do Senhor nas nossas vidas. Devemos estar atentos à direção de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Pequenos desentendimentos podem terminar em grandes tragédias. Queridos, eu já assisti no jornal que o camarada está dirigindo o carro, um ciclista ou alguém passa na frente, talvez até 100 vezes sem querer, aquela pessoa vai, persegue e mata. Pequenos desentendimentos. Às vezes a gente tem um vizinho que perturba, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um cliente, às vezes é enfim, alguém da própria família, que a gente deixa alimentando o desentendimento, a raiva e o ódio. Aquela pessoa que é sábia vai entender que quando o Senhor não está operando em nossas vidas, essas pequenas coisas podem gerar grandes tragédias. E a gente precisa então de clamar a Deus por sabedoria e saber que precisamos da direção de Deus para a nossa vida, porque Ele tem o melhor de Deus para nós. Por isso que a Bíblia vai orientar, irmãos, quando o teu inimigo tiver uma causa contra você e for te levar no juiz, entra em acordo com ele antes de chegar no juiz, porque se chegar no juiz, você vai ter que pagar o último centavo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Acordo, cortar os desentendimentos, tentar resolver e ser pacífico, porque depois a coisa pode
desandar. É o que nós acabamos de ver nesse capítulo 19. Um problema conjugal. Mas se você ler a sua Bíblia com calma, igual eu gosto de ler e marcar, você vai ver que o negócio era um desentendimento com a mulher lá. O camarada vai, olha bem a ideia, eu vou reconciliar com a minha mulher. E foi na casa dela. Ele estava voltando de uma reconciliação. Deus vai, usa o sogro para ele não ir, usa o moço para ele não dormir naquela cidade, mas ele dorme, e ali na cidade que ele dorme para descansar, acontece a tragédia. Depois da tragédia pronta, ao invés do camarada acalmar, sossegar e largar para um lado, ele vai, corta a mulher e divide em 12 partes, e cria briga, uma revolta, e aí vai, as tribos de Israel se juntam para poder ir lá e derrubar e lutar contra a tribo de Benjamim. Está vendo, querido? Quanto sangue foi derramado, que poderia não ter sido derramado. Então, quantas mortes talvez você já provocou, irmão, porque você não soube agir com sabedoria, irmão. E a gente precisa saber agir com sabedoria. Nossa língua pode ser má e destruir muitas pessoas, mas ela pode também ser pacífica. É o que nós estamos aprendendo dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, fortaleça, te ajude e te dê uma ótima semana. É o que nós desejamos em nome de Jesus.